A Ele a honra, a glória, o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas, Senhor. Para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e... Amém? Sente-se, por favor. Uma boa noite a todos. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Diga comigo: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Diga comigo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Próximo. Diga comigo: estejam alertas e vigiem. O que está escrito ali? Inimigo de quem? Inimigo de vocês. Inimigos da humanidade. Anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar ou destruir. Estejam alertas e vigiem, porque tudo que nós falamos e todo direcionamento, diga comigo: o meu justo viverá pela fé. Viver por fé é viver segundo a palavra. É importante que se entenda isso. Viver por fé é viver segundo a palavra. 2 versículos importantíssimos. O ladrão não vem senão a roubar. Roubar o quê? Roubar a paz, alegria, saúde, família, casamentos, prosperidade. O ladrão não vem senão a roubar. Diga comigo: a matar e a destruir. Quando fala de destruição, porque começa assim, pode prestar atenção que os problemas na vida de uma pessoa começam com as perdas. Começa com os roubos. A pessoa perde a paz, perde a alegria, perde a saúde, perde a família, perde o patrimônio, perde a saúde. A pessoa, geralmente, quando começa uma atuação espiritual na vida de uma pessoa, as perdas são perdas que geralmente são vistas como natural, como coisas naturais. E o que muita gente ignora é que, por trás de coisas, situações que muitos acreditam ser situações naturais, causas naturais, há uma atuação espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é muito mais real do que possa imaginar. E o problema é que, hoje, como é que o diabo trabalha? O diabo trabalha para que as pessoas, em algumas vezes, não acreditem nele,
Você viu agora que tem, porque as coisas vão entrando naturalmente na vida das pessoas. Naturalmente. Dizem que agora lançaram uma série, acho que na Netflix ou na Fox, que chama Lucifer. Sim ou não? Não sei do que se trata, o que fala. Não sei. Mas diz que os brasileiros amam. Os brasileiros amam. E a chamada é que os brasileiros amam Lúcifer. Porque o Lúcifer é um rapaz jovem, um rapaz bonito, um galã, muito bem vestido, elegante. Eu não sei se imagino que lá, porque não ouvi nada nesse sentido, que lá não se faça nenhum tipo de maldade. Até então, nunca assisti isso. Mas você vê que é uma coisa séria, alguém que nós temos o conhecimento e a revelação bíblica do que se trata, mas vão tratando e colocando, pintando como algo bom. Algo normal, natural, e não é tão ruim assim. As pessoas não acreditam, as pessoas vão se envolvendo, vão abrindo as portas dos seus lares, a porta das suas casas, e assim por diante. Então, quando nós conhecemos, diz a palavra o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade é o quê? A verdade nos liberta. Primeiramente, nos liberta da cegueira. Primeiramente. Porque situações como essa que eu estou falando do médico, todo mundo fala, mas nesse caso é fácil de entender. Mas em uma situação que uma pessoa, ele constrói um patrimônio, ele tem uma vida próspera, ele aprendeu, ele diz assim, eu aprendi a ganhar dinheiro. E de repente a vida dessa pessoa começa a entrar num retrocesso, e tudo que ele faz para tentar se levantar, ele não dá conta, tudo quanto é negócio que ele faz fica pior. Eu geralmente pergunto para essas pessoas, você desaprendeu? Porque você diz que aprendeu, ganhou, cresceu, e agora desaprendeu? E situações, pessoas que quando se conheceram, se amavam. Pelo menos, por isso se uniram. Se amavam, era tudo perfeito, um relacionamento perfeito, um relacionamento de harmonia, de respeito, de renúncia, de admiração. E de repente esse relacionamento vira de ponta cabeça, ninguém se entende. Ninguém se entende. Um fala A, o outro entende B, o outro fala C, o outro entende D, e assim. E aí já parte para o lado da violência, das agressões, que eu atendo isso. Eu posso falar porque eu atendo isso. Por trás de tudo isso, tem gente, não, mas são questões naturais. Será? Será? Tudo que eu estou falando são questões naturais? Então, essa é a ideia, para que as pessoas se tornem vítimas das circunstâncias. Porque quando a pessoa não crê, a pessoa não luta. Quando a pessoa não crê, ela não combate. Quando a pessoa não crê, ela não ora. Estejam alertas, vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pode passar. Diga comigo, portanto, submetam-se a Deus. O que está escrito lá? Mas primeira coisa, para resistir, você precisa ter esse discernimento, esse entendimento. E quando nós falamos resistir, é resistir à situação. Espera aí. A primeira referência que nós lemos é o seguinte: o ladrão vem senão a roubar, a matar, a destruir. Aí vem Jesus e diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então tudo que é contrário a isso deve ser combatido. Tudo que é contrário a esta vida abundante
deve ser expelido, repreendido, não deve ser aceito na vida de uma pessoa. E geralmente as pessoas tratam como natural o que não deve ser tratado como natural. Tratam como normal o que não deve ser tratado como normal. E tentam lidar com aquilo que não é natural como se fosse natural. E o que é espiritual não se resolve de forma natural. E somente de forma espiritual. Pode passar. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, diga comigo, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém, diga comigo, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes lhe haviam sido arrebentados pés e mãos. Tentaram prender esse homem de forma natural inúmeras vezes. É isso que nós vemos? Sim ou não? Tentaram prender, tentaram dominar esse homem de inúmeras vezes de forma natural. Conseguiram? Não conseguiram. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe disse, diga comigo, sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? O que está escrito ali? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair, diga comigo, daquela região. Então ele atuava, agia naquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos, diga comigo, 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Você vê que, continuamente, né, outro dia estava postado aí, dando supostamente que teria sido, sei lá, lobo, onça ou coisa, uma fazenda que só numa noite amanheceu, não amanhã, né? Amanheceu dezenas e dezenas de cabeças mortas de ovelhas. Quem viu aquilo? Estava aí correndo, o cara enchendo a caminhonete, né? Com aquela quantidade absurda de animais mortos, como outras situações que continuamente, seja plantações, seja animais e mais animais que aparecem mortos. Sai da fazenda, sai dos animais. Outro dia eu atendi um cara que ele vendeu o negócio dele, comprou 3 caminhões. 3. Primeiro caminhão bateu, segundo caminhão bateu, terceiro caminhão bateu. Normal isso? Sim ou não? O negócio não estava bom. Ele vendeu porque achou que não dava para tocar o negócio. Então, deixa eu comprar caminhão e vou fazer frete. Vou agregar o caminhão numa empresa boa e etc. Agregou. O primeiro, o motorista bateu, o segundo motorista bateu, o terceiro perda total. E aí? Normal? Natural? Atirou-se, diga comigo, precipício abaixo. Ia lá e se afogou.
como falamos, estava ali, primeiro na vida daquele homem. Aquele homem foi tirado do seu familiar. Aquele homem tinha uma família. Ele agia na região, pegou aquele homem, entrou na vida daquele homem. Como entrou na vida do homem, não sei. Vigie, seja alerta. Tem gente que chega a um ponto daquele, tem gente que não. Você já viu de vez em quando? Tem gente que não chega a estado de loucura. Mas há pessoas que ele vai entrando, um abismo vai puxando outro abismo, e que outro abismo vai puxando outro abismo. A solução que ele encontra para a vida dele, a primeira coisa que vem na cabeça dele é o seguinte: eu prefiro morrer. Acaba a vida, que você acaba com o seu sofrimento. Se mata, que você acaba com o seu sofrimento. Por quê? É uma sucessão de tragédias, uma sucessão de coisas erradas. É uma atuação espiritual. A maior parte das pessoas, passa por favor, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Você vê que tem coisas assim que fogem ao entendimento da gente, não foge? Sim ou não? Eu não consigo entender isso. Eles veem o homem era um doido, o homem agredia todo mundo, o homem ninguém conseguia domar, não tinha, quer dizer, se tinha, mas ficaram com mais medo do homem lúcido. Ficaram com medo do que tinha por trás daquela situação. E aí, o que aconteceram endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse, diga comigo, suplicar a Jesus que saísse do território deles. Como falamos agora nas últimas semanas, mandaram Jesus sair, e quem ficou? A legião que agia na região. Por isso que eu quero abrir os seus olhos acerca de algumas coisas importantes. O que eu fiz? Fez nada, tem um mal que age na região. O que eu fiz? Não é o que você fez. É o que você não está fazendo. Porque a partir do momento que nós temos entendimento, conhecemos o mundo espiritual, sabemos como funciona o mundo espiritual. Como é que Jesus falou com o mal ali? Espírito imundo, sai dele. Como nós vivemos? Nós vivemos por fé. O que eu tenho ensinado continuamente? Há atuações que estão aí, roubando, matando, destruindo, roubando, matando, destruindo. O que a palavra nos ensina e a nossa fé nos leva a fazer? Espera aí, eu não sou mais uma vítima. Não. Eu conheço a verdade, eu entreguei minha vida para Jesus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Eu saio, eu me unjo, eu já saio em oração. Senhor, passa do teu sangue sobre a minha vida, acampa os teus anjos ao meu redor, passa do teu sangue ao redor da minha família, passa do teu sangue ao redor dos meus filhos, passa do teu sangue ao redor dos meus veículos. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, acampa. Eu não aceito que nenhum mal toque no que é meu, nenhuma atuação espiritual que está por aí haja. Toque naquilo que é meu, toque nos meus pertences, na minha família. Não aceito em nome de Jesus que o Espírito que vem devastando e destruindo de forma natural, porque as pessoas tratam e acham que são naturais as coisas. O Espírito que tem destruído o patrimônio de muita gente não vai destruir o meu, que tem destruído o casamento de muita gente, as famílias de muitos não vão destruir a minha, que tem destruído a família, os filhos, tocado nos filhos de muitos, não vai tocar nos meus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não toque no que é meu. Não toque no que é meu. Por quê? Tem coisas que é a região. E é uma coisa linda que eu fico encantado nessa passagem, que ainda falei no domingo, é que o endemoniado, diga comigo, o endemoniado,
Estava ali, ó, liberto, transformado em perfeito juízo, trocado, vestido, abençoado. E os sabichões, os sábios, os conhecedores, os lúcidos, os inteligentes, mandaram Jesus sair e ficou com o demônio lá na região. Está vendo como é que tem muita gente que se julga sábio, que se acha inteligente, e como a Bíblia ensina, suas atitudes são loucas, são tolos, loucos, cegos. O endemoniado foi liberto. Mas e o povo daquela região? Porque o mal não saiu de lá. O mal continuou lá. E eles? Passa, por favor. Marcos 9,17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está, diga comigo, com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanha, diga comigo, joga-o no chão, que é onde o mal quer ver as pessoas. Ele espuma a boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus perguntou ao pai do menino, diga comigo, há quanto tempo ele está assim? Lê lá. Por isso que é importante conhecer a palavra. Que às vezes um problema começa na infância. Às vezes um problema, ele começa, uma atuação espiritual começa na infância de uma pessoa, na infância de uma criança. E nós, quando conhecemos a palavra, nós começamos a combater já na infância. Aonde eu quero chegar? Que às vezes uma criança começa, ali ó, começa com espécie de uma convulsão. Trata normal. E vai. Começa um ataque epilético. Trata normal. Ou um outro probleminha, trata como algo normal. Como eu já falei para vocês, que eu já peguei isso na rua. Na rua. Pessoa em ataque epilético, eu impor as mãos e repreender e na hora. Na hora, imediatamente, saí. O filho da bispa era epilético. O filho da bispa era epilético. Tomava cardenal. E começou a ser combatido de que maneira? Orando, ungindo, repreendendo espírito de enfermidade, espírito de epilepsia. O espírito lançava no chão, há momentos que lançava no fogo, há momentos que lançava na água, tentando matá-lo. Tudo que você trata como natural, como normal, se torna natural e fica normal. Mas tudo que nós tratamos de forma espiritual, eu estou citando esse exemplo, pode ver que eu estou passando por vários pontos. Acabei de falar do financeiro, eu falei de relacionamentos, de casamentos, estamos falando aqui de uma atuação de um espírito que estava ali, e hoje, como o mesmo espírito atua por aí, da mesma maneira, e é tratado como um problema de saúde congênito, e é espiritual, e ainda que é possível mudar através da fé, na oração, repreendendo, eu não aceito, eu quebro esse diagnóstico, eu repreendo esse diagnóstico, eu não aceito na vida do meu filho, eu unjo, eu oro e repreendo esse espírito de enfermidade, eu repreendo esse diagnóstico médico, não vai prevalecer na vida do meu filho, não vai prevalecer na vida dos meus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero voltar um pouquinho. O homem, eu comecei falando de coisas sendo tratadas como naturais. O homem, o que habitava nos sepulcros, ele andava nu. Não sei se você sabe disso, ele andava nu.
Ele andava pelado, correndo para lá e para cá, ele andava nu. Tem coisas que começam sutilmente, e é o mesmo princípio. Você prestou atenção que de um tempo para cá, a nudez tem se tornado uma coisa assim? O ser humano, agora ele precisa estar nu. Ele tem que estar nu. Tudo envolve a nudez. A arte envolve a nudez, a pouca vergonha, né? Porque a pouca vergonha chama arte agora, né? Arte de performance, né? Coisas demoníacas, corrompendo a moral, corrompendo os bons costumes, tratando coisas que não são normais como se fossem normais. Nós a família já somos ridículos, né? Os tradicionais, aqueles que têm a família, já é ridículo. É ridículo. Você, Não é nem por fora de moda, já é uma coisa assim que, se o sujeito não conhecer a palavra, ele já fala assim, não, eu estou em outro mundo. Não é possível, está tudo errado. Né? Está tudo errado. A disciplina, a ética, os bons costumes, a moral, a palavra é uma aberração. A palavra tem se tornado uma aberração. Então, nós estamos caminhando para uma possessão. Quem andava nu ali era o homem, viu? Mas era possessão. Era possessão. Por que tem virado, infelizmente, o mundo está realmente um caos e vai piorar? Essa é a realidade. É justamente por isso. Justamente porque as pessoas não querem a verdade. Não querem. E que nós possamos seguir o exemplo é do endemoniado. Se já fomos um dia, hoje, lúcidos, transformados, libertos, com juízo perfeito, mas os sábios das regiões aí, expulsando e mandando Jesus sair, cada um sabe de si. Mas é o mesmo tipo de atuação. Romanos 1 diz que eles converteram a verdade em mentira. Romanos 1. Leia Romanos 1, que é bem curtinho, viu? Bem curtinho, maravilhoso. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento para fazer coisas que não convém. Vai fazer. Só que a Bíblia diz, são dignos de morte os que tais coisas praticam. E não somente os que praticam, mas o que com eles consentem. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu, diga comigo, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. O mesmo espírito que atua tanto dessa forma como de forma semelhante, horas lançando no fogo, horas lançando na água, lançando no chão, dominando, destruindo não só a vida da pessoa, mas a vida da família, porque esse pai sofria junto. Esse pai sofria junto. Amém, gente? E aí, bispo, mas quando nós falamos de coisas como essa, talvez muitos falem assim, bispo, mas aí são casos muito radicais. Não, o Senhor repreendeu Satanás na boca de Pedro.
Satanás, o Senhor repreendeu Satanás. Teve um momento quando Jesus falou tudo que ele tinha que passar, e Pedro veio com um espírito supostamente, né, bondoso. Não, que isso nunca aconteça contigo. Jesus olhou para ele e falou assim: cala-te, Satanás. Porque Satanás estava usando a boca de Pedro naquele momento. Amém, gente? Por isso, quando você não conhece o mundo espiritual, você se torna vítima do mundo espiritual, um refém do mundo espiritual. Porque quando nós vivemos por fé, nós estamos vigiando, alerta, 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 alerta. Começa um probleminha de saúde com o filho, começa em casa. Vou falar algumas coisas que acontecem que é muito simples. Casais desajustados, casais que vivem discutindo, brigando, se desentendendo. Duas coisas são atingidas objetivamente. Se tiver filho pequeno, os filhos são atingidos, eles passam ou sofrer com perturbações ou enfermos, continuamente enfermo, continuamente enfermo, continuamente enfermo. Ou perturbadinhos, não consegue ficar sozinho no quarto, sempre com medo de algo, apavorado com algo, sempre essa perturbação. E vida financeira amarrada. Vida financeira amarrada. Sempre vida financeira amarrada. São duas áreas que são atingidas. Se tiver filhos, os filhos são atingidos com enfermidade ou perturbação. Vida financeira amarrada. Se nós não conhecemos o mundo espiritual e não vivemos por fé, então o casal começa a discutir e achar que é sempre coisa um do outro. Um começa a trocar ofensas, vira aquela disputa para ver qual fere mais, qual palavra que vai doer mais, quem vai machucar mais. Um fala A, o outro entende B, o outro fala B, o outro entende C. Mas aí eu sempre pergunto, e orar? Alguém tem orado? E repreender esse espírito de divisão? E repreender esse espírito de contenda? Alguém tem feito isso? Não. Não, porque eu acho que isso é coisa dela. Então, sempre, enquanto você achar que sempre é coisa dela, sempre é coisa dele, sempre é coisa dela, sempre é coisa dele, como o Senhor Jesus teve discernimento naquele momento que aquelas palavras que saíam da boca de Pedro não era Pedro. Ele estava sob a influência do diabo. Então, o que ele disse? Cala-te, Satanás, eu te repreendo. Amém? Então, há momento que é momento de calar, é momento de orar. Não é momento de falar, é momento de orar. Não adianta ficar falando e trocando ofensa, é momento de orar, repreender. Se entrou um espírito de divisão, um espírito de contenda na minha casa, no meu casamento, um espírito de separação, um espírito que está trabalhando para separar, para me separar, para separar a minha família, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Espírito de divisão, espírito de contenda, espírito de traição, espírito do vício, espírito de separação, eu te ordeno, sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu casamento em nome de Jesus. Aqui nessa casa você não vai agir, dentro dessa casa você não tem poder, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de perturbação, porque às vezes eu estou falando da criança, é um adulto, mal se levanta de uma enfermidade, cai de outra, mal se cura de uma, cai de outra. Amém? Como algo que começa a dar errado na vida da pessoa, a pessoa vai tratando como natural. Tem um negócio, começa uma sucessão de coisas erradas, coisas que a pessoa mesmo fala, gente, não é possível, isso não é natural, isso não é normal o que está acontecendo aqui. Uma situação atrás da outra, uma notícia errada atrás da outra, e ninguém ora. Só diz que não é normal, alguma coisa de errado tem. Ou, e se você crê que tem alguma coisa de errado, então se levanta em oração. Se levanta combatendo, se levanta ungindo, se levanta repreendendo. Passa. Quando o menino vinha vindo, o demônio, diga comigo, o lançou por terra. O que está escrito ali? Mas Jesus repreendeu o espírito imundo,
curou o menino e o entregou de volta a seu pai. É o que eu digo, cuidado. Todo mundo bate no peito e diz, eu tenho fé. Fé passiva, fé sem atitude, fé sem ação é morta. Não serve para nada. A Bíblia diz que é inútil. Bispo fala inútil, inútil. Tem uma versão que diz fé inútil. A fé não pode ser passiva, a fé tem que ser ativa. A fé que nos leva a agir, que nos leva a nos levantar, orar, cercar. Espera aí, vigiai. Vigiar é o quê? Alerta. Estou observando tudo que está acontecendo. Estou atento, com discernimento. Com discernimento. Opa, espera aí. Não vou tratar isso aqui como algo natural, não. Não vou tratar como natural, simplesmente natural. O que tem que fazer, eu vou fazer, mas já estou me levantando em oração. Porque também, se for espiritual, vai ser repreendido. Amém, gente? Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Aí, se ele era mudo, ele não falava, então isso começou lá na infância também, né? Gente, esse menino não fala, esse menino não... A gente começa a tratar a situação em oração, orando, profetizando, combatendo, repreendendo. É no início. No início. No início que a gente começa já a tratar a situação. Só nessa mensagem, na pouca leitura que nós fizemos, nós já passamos quase todas as áreas. Vida profissional, financeira, familiar, área da saúde, situações que acontecem aí em regiões. Então, nós precisamos aprender a, primeiro, enxergar o mundo espiritual e lidar com as coisas de forma espiritual. Tratar as coisas de maneira espiritual. Porque o diabo tem trabalhado de uma forma tão sutil, como eu disse, né? Começa aí, ó. Uma minissérie, uma série chamada Lúcifer. Sem maldade alguma. Lúcifer vai entrando. Estou assistindo Lúcifer. O Lúcifer está em casa. Está na hora do Lúcifer. As coisas vão entrando naturalzinha, de uma forma bem leve, bem tranquila. Bem tranquila na vida das pessoas. E aí a pessoa não se dá conta. Eu já disse o seguinte, não adianta achar que eu sou careta, não, que é muito simples, eu lido com isso, atendo gente, atendo todo tipo de perturbação, de destruição. Todo tipo. Eu disse outro dia, começa a assistir só filme de terror na tua casa. Assiste só filme de terror na tua casa. E veja a influência que vai ficar lá. Veja a influência que vai ficar lá. Veja o demônio que vai entrar na tua casa. E observe o que você começa a passar com seus filhos. Observe depois o que você começa a passar com seus filhos. Porque o que talvez não te atinja, vai atingir alguém mais vulnerável. E aí você não é atingido diretamente. O diabo, eu sempre digo uma coisa importante, é onde você tem que estar atento. O diabo sempre procura o mais vulnerável na casa para, através dele, desestabilizar tudo. Quer mais? Para quem gosta de pornografia, começa a assistir. Começa a assistir, não tem problema. Fica à vontade, veja depois como fica a tua relação. Analise depois como fica. E vai mais a fundo. Se aquele espírito não começa a dominar, entrar. Eu já peguei casais que
a traição entrou por causa de um filme pornográfico. Eu já peguei casais que o casamento foi estragado por causa de pornografia. Porque lá, muita gente incorporada, endemoniada, coloca como algo maravilhoso, algo que está destruindo o seu próprio corpo. Porque hoje o ser humano está coisa absurda, né? Pior do que animal. Pior do que animal. Infelizmente. E aí, a pessoa começa a colocar os olhos naquilo, começa a colocar e sofre influência. Então, nós é que decidimos que tipo de influência nós vamos permitir que entre em nossos lares, nossas famílias, nosso casamento, nossos filhos. Porque quando nós pensamos, nós não pensamos simplesmente em nós estamos pensando no que nos envolve. Amém? Eu nunca vou me esquecer de um homem que eu atendi, um homem que ele foi adúltero a vida toda. Ele teve muito dinheiro, foi um dos empresários, um dos maiores empresários dessa cidade. Ele perdeu todo o seu patrimônio, porque primeiro o homem adúltero, o fim do homem adúltero era a miséria. Segundo, ele fez a mulher dele sofrer demais. Mas ele caiu a ficha e entrou em pânico. Eu atendi ele em pranto quando o genro dele começou a fazer com a filha dele. Ali caiu as vendas dos olhos dele. Porque a filha, a menina dele, menina que ele amava, e aí ele conseguiu enxergar, porque ele não queria que o genro fizesse aquilo com a filha. E aí doeu nele o que ele fez com a esposa uma vida toda. Aí ele caiu a ficha. Aí ele conseguiu enxergar. Você vê que as coisas são muito mais profundas. Porque às vezes a pessoa acha que o que ela está fazendo... Repita uma coisa comigo. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. E nem sempre, às vezes a pessoa, você vê que ele não colheu da esposa. Ele não colheu da esposa, mas quando o genro começou a fazer com a filha, e ele viu a filha sofrendo, a filha chorando. Eu me lembro como se fosse hoje, eu atendi ele em pranto. Ele falou, como eu me arrependo de tudo que eu fiz. Como eu me arrependo, hoje dói em mim, porque o que eu estou vendo minha filha passar, eu sei que eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso, porque foi um plantio que eu fiz. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que nós queremos colher. Nós precisamos estar atentos ao mundo espiritual. Nós precisamos estar atentos a tudo. Vigiar, estar alerta e aprender, principalmente, aprender a tratar de forma espiritual. Porque o mundo não está o caos que se encontra, não está o caos que está por obra simplesmente do acaso. Há uma ação demoníaca, uma ação maligna e as pessoas não conseguem enxergar isso. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Trate as coisas de forma espiritual. Talvez vou falar do filho, eu poderia pegar aqui na Bíblia, mas vou falar do filho da bispa. Talvez estivesse tomando Gardenal até hoje, ele foi sentenciado que ele frequentaria escola especial, a PAI. Talvez estivesse na PAI até hoje. Mas foi quebrado tudo isso na infância. Foi combatido tudo isso ainda pela fé. Eu não aceito, está quebrado, anulado, cancelado, esse espírito de enfermidade, esse diagnóstico, em nome do Senhor Jesus, e o meu filho será um filho perfeito, o meu filho vai crescer como um filho perfeito, um homem perfeito, vai ser um grande homem de Deus, um grande homem de bem. Ele não vai frequentar escola especial, ele vai frequentar em nome do Senhor Jesus, escola normal, e declarando, e profetizando, e ungindo, 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 e ungindo. Cresceu como um garoto normal, nunca mais teve uma crise convulsiva, se formou em direito, advogado, uma vida chefe de família, nunca mais teve. E aí? Talvez se não tivesse se tratado dessa maneira, estaria até hoje dopado pelo Gardenal. Amém?
Ou a mesma situação, começa ali o problema se levantar no casamento, começa, espera aí, não, eu vou tratar isso de maneira espiritual. Eu vou tratar de maneira espiritual, eu vou combater, eu vou repreender esse espírito de divisão, de separação, espírito de infelicidade, espírito do adultério. Eu vou repreender em nome do Senhor Jesus, porque senão vai passando. Outro dia nós não vimos uma mulher aqui que estava a moça falando que a mãe dela passou por 10 casamentos? 10. O que aconteceu? Não deu certo. Vai para outro. Não deu certo, vai para outro. Não deu certo, vai para outro. Não deu certo. É sempre assim? Amém, gente? Como a vida profissional, a vida financeira. Nós precisamos estar atentos ao mundo espiritual, enxergar as coisas de maneira espiritual, aprender a lutar de forma espiritual, a combater, repreender, quebrar, expulsar, não aceitar o que não devemos aceitar, não tratar como normal o que não devemos tratar, tratar como de forma, o meu justo viverá pela fé, e viver pela fé não é acreditar na existência de Deus. Acreditar na existência de Deus, o mundo acredita, com raríssimas as exceções. O mundo acredita, e nem por isso o mundo está em mar de rosas, está um caos. Acreditar é acreditar e viver, colocar em prática o que está escrito. É viver pela fé. Viver pela fé é viver segundo a palavra. Nós oramos, nós vigiamos. Opa, deixa eu estar alerta, deixa eu estar atento. Está alerta, vigiando. Deixa eu orar. Deixa eu me levantar em oração. Não vou tratar de maneira natural. Não vou tratar de maneira... Amém? Fique em pé, por favor.